dois grupos podem agradecer, louvar e engrandecer o nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Livro do profeta Joel. Eu vou ler alguns versículos aqui, a partir do versículo 2, eu vou lendo para ganhar tempo. Diz assim: ouçam isto, líderes do povo, ouçam todos que habitam na terra. Em toda a sua história, já ocorreu algo semelhante? Contem a seus filhos o que aconteceu, e que seus filhos contem aos filhos deles. Transmitam esta história de geração em geração. Depois que os gafanhotos cortadores devoraram a colheita, os gafanhotos migradores comeram o que restava. Então vieram os gafanhotos salteadores, e depois deles os gafanhotos destruidores. Despertem e chorem, bêbados. Lamentem vocês que tomam vinho. Todas as uvas estão arruinadas, todo o seu vinho doce acabou. Uma nação imensa invadiu minha terra, um exército terrível, tão numeroso que não se pode contar. Seus dentes são como os de leões, suas presas como as de leoa. Destruiu minhas videiras e arruinou minhas figueiras. Arrancou sua casca e destruiu seus galhos, ficaram desfolhados. Chorem como moça vestida de luto, que lamenta a morte do noivo. Pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo do Senhor. Por isso os sacerdotes estão de luto. Aqueles que servem na casa do Senhor choram. Os campos estão arruinados, a terra está desolada, o trigo está destruído, as uvas secaram e o azeite acabou. Desesperem-se, agricultores, lamentem vocês que cuidam das videiras. Chorem, pois o trigo e a cevada, todas as colheitas nos campos estão arruinados. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romanzeiras, as palmeiras, as macieiras, todas as árvores frutíferas secaram, e com elas murchou a alegria do povo. Vistam-se de pano de saco e chorem, sacerdotes. Lamentem vocês que servem diante do altar. Venham passar a noite vestidos de pano de saco, vocês que servem ao meu Deus, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo do seu Deus. Nós sabemos que é um lamento depois da destruição. Provavelmente Joel, ele escreve esse livro pós o exílio babilônico, e há uma coisa muito interessante a se destacar aqui nesse lamento. Algumas, né? Mas a primeira é que geralmente, principalmente o brasileiro, ele só deixa para valorizar as coisas depois que perde. Você pode perceber, a pessoa está viva, raramente se faz uma homenagem. Morreu, todo mundo gostava dela, sabe? Era referência para todo mundo. Só porque morreu, em vida ninguém fala isso. E uma coisa que me chama muita atenção nesse texto é que o escritor, ele enfatiza algo por duas vezes. Eu não sei se você percebeu, mas ele enfatiza algo por duas vezes. Eles estão no meio de uma ruína, no meio de uma destruição. E é muito fácil você exaltar Deus no dia bom. É muito fácil você glorificar a Deus quando tudo vai bem, quando deu certo, quando o plano funcionou, quando você teve bons resultados da sua colheita. Mas eles estão diante de uma grande destruição, e por duas vezes no mesmo capítulo se repete algo. E o que é que se repete, Edivan? Não há vinho e nem cereal. Tem algumas traduções que dizem assim: não há oferta de libação, que é a mesma coisa, é oferta líquida. Então, embora ele mencione os bêbados que vão ficar sem vinho aqui, há uma preocupação no coração do povo, de alguns. E isso me chama a atenção. Eles estão preocupados porque não tem o que oferecer a Deus. Há uma inquietação por não ter o que ofertar, sabe? E a oferta é tão importante quanto qualquer outra parte do nosso culto ao Senhor.
E a minha oração nessa noite vai ser exatamente essa: que Deus coloque em nós um prazer tão grande de ofertar diante dEle, reconhecendo com alegria que é Ele que nos deu. E eu não desejo que isso soe como ameaça, tá? Jamais, eu não pratico a ideia da imposição através do medo. Mas eu já disse isso aqui e repito: muito melhor é agradecer por um braço bom do que orar por um braço doente. Mas como esse braço, graças a Deus, está sempre comigo e funcionando, eu não me lembro de agradecer por ele. Melhor do que estar triste por não ter o que ofertar, é agradecer por poder ofertar algo. E não importa qual é a sua oferta nessa noite, a quantidade. Teve um dia que Jesus, me perdoe a expressão, tem gente que vai me criticar por isso, mas não tem problema. Teve um dia que Jesus foi chatão. Por que eu digo que ele foi chatão? Porque imagina só, se você, na hora da oferta, ficasse alguém aqui olhando. Tudo bem que tem um envelope, né? Mas naquela igreja não tinha envelope. Imagina só, você ofertando e o pastor Flávio aqui assim, igual o Severino, cara crachá, olhando para a oferta e olhando para você, né? Tipo, eu sei tua profissão, irmão. Jesus ficou assim lá, olhando quanto o pessoal ofertava. E o que impressionou Jesus não foi a quantidade que sobrava, não, mas quem teve inteireza de coração para ofertar tudo ao Senhor. E não, nós não somos uma igreja que se move através do recurso, mas você vai perceber o quanto você está mergulhado em Deus quando você se tornar alguém desapegado diante do Senhor, e quando a ofertar trouxer alegria para o seu coração. Se não traz alegria, não faça, não faça. Mas eu vou orar por mim nessa noite e pedir para o Senhor: Senhor, no culto que eu tiver o que ofertar, me dá uma alegria absurda, sabe? Como alguém que foi batizado com o Espírito Santo, como alguém que ganhou na loteria por poder ofertar, me dá uma alegria absurda. Mas no culto que eu não tiver o que ofertar também, me dá uma inquietação absurda, entristece meu coração, porque todas as vezes que eu oferto, eu mostro para mim mesmo que o meu Senhor não é Mamon, o meu Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Todas as vezes que eu oferto, eu mostro no mundo espiritual que eu posso ter muito ou ter pouco, mas tudo que eu tenho foi o Senhor quem me deu, e tudo que o meu braço produziu não foi por causa da força do meu braço, foi por causa da força do meu Deus que me sustentou para fazer alguma coisa. É por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, se você entende, compreende que tudo que você faz, tudo que você alcança é por Ele, para Ele e para Ele são todas as coisas, então nesse momento é o momento de ofertar ao Senhor com alegria. Aleluia. Eu sinto Deus aqui, eu sinto o Senhor, eu sinto a presença dEle, eu percebo a presença dEle. Aleluia, se movendo através dessa palavra, e que haja liberações do céu, porque eu acredito em céu aberto, eu acredito em chuva abundante sobre aqueles que semeiam. E se você não pode semear nessa noite, eu vim aqui te dizer que o Senhor Deus é poderoso para te dar, se o seu coração tiver interesse de entregar para Ele também. Feche os seus olhos nessa noite. Pai, em nome de Jesus, o Cristo que nós servimos nessa igreja, eu quero te pedir, Senhor, por mim e por aqueles que acreditam nessa palavra, traz em nós, Senhor, uma alegria, Senhor, que nós venhamos exultar, que nós venhamos, Senhor, se alegrar em Ti, todas as vezes que nós pudermos ofertar diante dos Seus olhos, porque para nós não é constrangedor entender que o Senhor está no momento da oferta, olhando a oferta e olhando o ofertante. Não, para nós é motivo de alegria, porque nós sabemos que o Senhor recompensa, Senhor, todo aquele que semeia colhe.
Então nos dá uma alegria absurda quando nós podemos ofertar diante do Senhor, Pai. Mas também em nome de Jesus eu peço por mim, Senhor, que o Senhor me deixe inquieto e triste todas as vezes que eu não puder ofertar diante do Senhor, Pai querido. Porque eu possa entender, Senhor, o quanto é bom ofertar a Ti. Como esses homens, Deus, que no meio de uma cidade destruída, arruinada, eles olharam e disseram: não tenho o que ofertar, nós estamos tristes, nós estamos chorando, porque não tenho o que ofertar. Senhor, e se por acaso entrou alguém aqui hoje nessas condições, Senhor, triste porque não tem o que ofertar, Senhor, em nome de Jesus eu te peço uma colheita abundante, Pai querido. Em nome de Jesus eu ministro, Pai, pelo poder da Tua palavra, liberações do céu, céu aberto sobre essa casa, porque essa terra é uma terra próspera, Senhor. Em nome de Jesus, 30, 60 e até 100 por um, porque o Senhor Deus é um Deus todo poderoso, dono do ouro e dono da prata. Abençoa o Teu povo, aqueles que têm e aqueles que não têm, Senhor, em nome de Jesus. E só você que acredita, aplauda bem forte o Senhor e oferte Ele com alegria nessa noite. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Amém, igreja? Graças e paz para quem eu não falei. Vocês estão felizes? Amém? Hoje a gente vai pregar em dupla. Brincadeira. Boa ideia. Amém, queridos? Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela vida da Dani, abençoar ela. Amém. Pai, nós te adoramos essa noite pela vida da sua filha. Senhor, que ela seja a boca de Deus nessa noite. Senhor, que ela venha trazer revelações que o Senhor deu a ela. Pai, em nome de Jesus, que haja alinhamento, que haja cura. Senhor, que haja um amor imenso através de todas as palavras que saírem desse altar, porque nós cremos que é da sua boca. Pai, que o Senhor venha encher o nosso coração, Senhor, daquilo que os céus têm para nós essa noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor cuide dela, que ela venha ser usada com muita sabedoria, força e poder. Que a glória do Senhor esteja sobre ela, Senhor. Que o Senhor derrame sobre ela essa noite graça, Senhor, para transmitir aquilo que os céus têm falado para esse ambiente. É o que nós te pedimos e te agradecemos essa noite. Que ela seja usada com ousadia e muito poder, em nome de Jesus. Amém. Aplauda, Senhor. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite. Achei que eu não ia mais usar blusa de lã esse ano, mas a gente mora em São Paulo, né? Então, a gente tem de tudo durante a semana: outono, inverno, verão. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de ler com vocês em Jeremias 31, 21, a palavra do Senhor que diz: põe-te marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Amém. Senhor, que o Senhor possa falar conosco, Pai, através dessa palavra. Que os nossos corações estejam preparados para receber, Senhor, a semente que germinará e que dará frutos em nós e através de nós. Que outras vidas sejam alcançadas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Edivan falou no comecinho aqui, né, que ontem fez calor, hoje fez frio. Pregou agora alguém que prega com muito vigor e alguém como eu que vai mais devagarinho. Então, vai ter para todo mundo e ninguém vai sair, né, com falta de nada, né? Como diz, tem para aquele que se identifica com cada um. Amém?
Mas eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre o que diz essa mensagem, né? Essa mensagem fala de marcos. E o que são marcos, né? Marcos são grandes acontecimentos nas nossas vidas que estabelecem o início de um ciclo, né? O Senhor tem falado muito comigo nesses últimos dias de uma palavra que direciona para a compreensão dos ciclos em que vivemos, das fases, das etapas das nossas vidas. Há alguns cultos atrás eu falei, fiz uma analogia, né, sobre estações e as nossas emoções. E o Senhor tem ministrado muito ao meu coração acerca desse tema. E quando eu estava preparando essa mensagem, Ele mais uma vez me levou por esse caminho. E creio que nesse tempo em que estamos vivendo, onde vamos nos aproximando aí do final de mais um ano, o Senhor tenha algo para nos ensinar, para que entendamos os encerramentos e os inícios de novas fases em nossas vidas, né? E como eu vinha dizendo, esse versículo de Jeremias diz respeito a marcos, a momentos importantes que são relevantes para iniciar uma nova etapa, uma nova fase, um novo ciclo da nossa vida. Eu vou dar exemplo aqui de alguns grandes eventos que produzem esse tipo de impacto sobre nós, né? Quando nos casamos, um casamento ele é um grande marco na nossa vida. Quando entramos na escola, numa nova escola, é uma nova etapa, é um novo ciclo, é um início em nossa vida. Quando entramos num novo trabalho, uma mudança de casa, uma mudança ministerial, isso estabelece um marco, um ponto importante, um ponto relevante em nossas vidas, que a partir daí vai discorrer um ciclo e uma jornada em nós, né? E em Levítico 25, do 1 ao 11, eu vou ler esse trechinho um pouco mais longo com vocês, onde menciona ali como que são tratados e como devem ser os ciclos em nossas vidas, o tempo em que eles duram, né? O versículo 1 diz: Então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos, semeiem as lavouras, aparem as suas vinhas e façam colheitas de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e os animais selvagens de sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. Contem 7 semanas de 7 anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. No dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem a libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Estes lhes será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhes será o jubileu. Não semeiem, não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das suas vinhas podadas. E lá em Levítico 25, 8 e 9 diz: Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes de 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, fará soar a trombeta do jubileu no dia da expiação. Farei soar a trombeta por toda a vossa terra. Nós não, hoje não levamos em consideração o guardar um sábado ou algo assim, porque nós entendemos que todos os dias são dias do Senhor e nós entregamos a nossa semana, o nosso mês, as nossas horas, o nosso ano, a nossa vida a Deus.
Mas aqui a Bíblia descreve que existem ciclos a serem vividos e que deveriam ser respeitados esses ciclos para que o povo pudesse desfrutar de terra, de alimento, e que a terra pudesse se renovar para que ela voltasse a gerar, a germinar, gerar o fruto e gerar o alimento para aquele povo. E ao final dos 7 anos se iniciaria um novo ano, o 8º ano, que seria o ano de recomeço. Então, são, no decorrer desses anos, passados por períodos de alguns acontecimentos, e eu vou falar um pouquinho mais à frente aqui, porque cada ano dentro desse ciclo representa algo para nós e que fará sentido quando nós entendermos por que vivemos determinadas fases nos anos das nossas vidas, dentro de cada ciclo. E como eu comentei no início, a gente fala que alguns marcos representam o início de um ciclo. Então, o primeiro ano de um ciclo em que você vive é o ano de aprendizado. Em Eclesiastes 7:8 diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. O que acontece no nosso primeiro ano, por exemplo, dentro de um casamento? Nós passamos por um período de adaptação, de conhecer um ao outro, de aprender sobre o outro, características, e que o outro aprenda sobre nós, as nossas características. Então, é um ano em que você vive experiências complexas, de entender alguns costumes, algumas culturas, né? Porque vocês foram criados em famílias diferentes. Então, quando junta 2 pessoas totalmente diferentes numa casa, ela precisa uma conhecer a outra e se adaptar no convívio com aquela outra. A mesma coisa é o seu primeiro ano na escola. Você passa por um período de aprendizado. No início, tudo parece muito difícil. Você, uma criança, aprende a ler, aprende a escrever, e ali naquele início dela, as coisas parecem muito complexas. No segundo ano, onde é denominado o ano do serviço, do trabalho duro, em Salmo 126:6 diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, um segundo ano de um ciclo, você vê que você se dedica àquilo, você vai investir naquilo para que você possa desenvolver essa etapa da sua vida. Por exemplo, num novo trabalho, você entra um primeiro ano, você está em tempo de aprendizado. Um segundo ano é um tempo de profundidade daquele aprendizado. Você já entendeu as atividades e você começa a trabalhar muito mais naquele lugar. Você já sabe fazer a função e você é capaz até mesmo de ensinar ao outro a sua função. É assim na nossa vida ministerial. Eu consigo enxergar muito isso no nosso dia a dia, dentro do trabalho na obra. A gente chega num lugar, como foi conosco, né? Nós estamos aqui na igreja há quase um ano, aí está para completar um ano. O primeiro ano é uma adaptação, você está conhecendo as pessoas, você está se adaptando àquele lugar. E o segundo ano é quando, de fato, você já é empurrado a fazer muito mais coisas. Você já está acostumado com as pessoas, com o ambiente, com o lugar. Então, é o ano do serviço, do trabalho duro, de uma maior dedicação. O terceiro ano, ele é denominado o ano da aliança. É um ano onde o resultado dessa convivência, daquilo que você tem investido, é começado a notar. As pessoas já te reconhecem por aquilo que você faz, pelo que você sabe fazer, já sabem quem você de fato é. O quarto ano é chamado de ano da oportunidade. Os primeiros frutos começam a surgir e você começa a entender que você está num tempo de reinvestir. Em Lucas 13, do 6 ao 9, diz: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto. Não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos procuro fruto nessa figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixe esse ano até que eu escave e esterque, e se der fruto ficará, se não, depois a mandarás cortar. Aqui, o dono de uma vinha, ele estava com uma vinha plantada há 3 anos, e ele achava que já não valia a pena manter
aquela vinha naquele lugar, porque ela ainda não gerava frutos. Mas veio um homem ali, o vinhateiro, e disse: vamos continuar adubando, vamos continuar regando, porque ela dará frutos. Foi um ano de reinvestir naquela vinha. O 4º ano do nosso ciclo, ele é um tempo de reinvestir, de continuar se dedicando. Você ainda não enxergará o trabalho daquilo que você tem feito. O 5º ano, ele é o ano de perseverança, e só alcança quem persevera em viver os anos de um ciclo. Em Tiago 1, do 2 ao 4 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé possui perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. O 6º ano é um ano de bênção tríplice, de vitória, de conquista. Em Levítico 25, do 18 ao 21, diz: pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se. Ali viverão em segurança. Vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos nem fizermos a colheita? Saibam que enviarei a vocês a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. O 7º ano é o ano do descanso. Em Gênesis 2:2 diz: e havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º, santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. E por que eu estou falando de ciclos hoje, né? Muitas vezes nós nos inquietamos com algumas coisas que nós ainda não estamos vivendo. E não nos atentamos que existe sabedoria em reconhecer o tempo em que estamos vivendo, em entender de fato em que fase nós estamos para cada área da nossa vida, para que a gente venha requerer algo do Senhor acerca daquela área. Muitas vezes nós, como eu disse no início como exemplo, entramos num trabalho, ficamos ali por 1 ano, no 2º ano estamos desanimados, frustrados e pensando: nossa, eu vou sair desse lugar, aqui eu nunca vou ser promovido, aqui não tem lugar para eu crescer, só se o chefe morrer para eu me tornar alguma coisa assim. Quantas vezes nós somos inquietos em lugares que nós acabamos de chegar, porque acreditamos que aquele cenário, daquele momento, ele determina o futuro de todo aquele lugar. E não é assim que as coisas funcionam para nós e para as nossas vidas. As coisas precisam de um período de avanço, de evolução, de amadurecimento, de investimento, de trabalho duro, de ser reconhecido pelo que tem feito, de colocar o seu nome naquilo que você tem feito, para que de fato você possa, ao decorrer do seu ciclo naquele lugar, chegar a um estágio de ser reconhecido, estar maduro e pronto para avançar para um próximo passo, para avançar para um novo ano, numa nova etapa, numa fase que vai com certeza ser condizente com aquilo que você esperava daquele lugar. A mesma coisa acontece nos relacionamentos. Nós conhecemos uma pessoa num primeiro momento, talvez a gente nem se relacione com frequência e já muitas vezes determinamos que, não, aquela pessoa ali não vai, ou ela não vai evoluir, ou ela não vai avançar, ou nós não temos afinidade, ou nós não temos unidade, ou geramos expectativas em uma pessoa e ela está num tempo que é totalmente diferente do nosso, porque as pessoas vão estar em momentos do ciclo de vida dela que nós não estamos. Se nós caminhamos ministerialmente junto com tantas pessoas, por exemplo, eu estou em um ano do meu ministério que o meu irmão não está. E muitas vezes eu vou requerer dele atitudes e até mesmo o exercício de algumas atividades que não é o tempo dele realizar. É assim na nossa família, nas nossas relações, na nossa vida como comunidade aqui em Cristo, na nossa família lá em casa, com o nosso marido, com os nossos filhos.
Muitas vezes nós requeremos do outro, ou geramos expectativas no outro, ou exigimos uma maturidade de pessoas que não estão vivendo a mesma fase que nós estamos. E o Senhor, lá deixa eu encontrar aqui, em Salmos 90, 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu tenho visto o Senhor me levar para esse lugar de aprendizado a respeito dos nossos dias, das nossas vidas, das fases, dos ciclos, das etapas que estamos vivendo, porque nós temos tido dias de muita angústia, de muita pressa, de uma aceleração mental, emocional, de muitas atividades ao mesmo tempo, e muitas vezes nós nos frustramos por não realizar algumas coisas que nós planejamos, imaginamos que seria possível. E aquilo nos causa uma inquietação, frustração, desânimo, e estamos caminhando para um circuito de doenças mentais, emocionais muito frequente. Há muita apatia, muito desânimo, e isso acontece de uma maneira muito rápida. Muitas vezes a pessoa ela acaba de começar algo novo, um novo projeto, dali 2 meses ela está totalmente desanimada, não era bem o que eu pensava, eu me sinto frustrada, eu imaginava que seria assim e é X, eu imaginava que seria de um jeito A e é B. Mas o Senhor, Ele trabalha de uma maneira mais organizada. O Senhor, Ele trabalha de uma maneira gradativa com cada um de nós. E isso não se perdeu. Foi assim, como eu disse da última vez, Ele criou a terra, em determinados dias Ele fez cada coisa. Ele estabeleceu para o nosso ano 4 estações, há período de frio, há período de calor, há período de chuva. É necessária a chuva para regar a terra, é necessário a estiagem para que a planta cresça, é necessário o sol para que se complete alguns ciclos. E é assim conosco também. Há muita agitação, são muitas vozes que nós temos ouvido e que muitas vezes geram essa frustração. São muitas cobranças, são muitas pessoas lançando informações ao mesmo tempo, e muitas vezes nós queremos ouvir de todas as coisas, de todas as vozes, e não sabemos que rumo, que caminho seguir. E o Senhor nos chama para um lugar de paz, de quietude, de crescimento gradativo, de desenvolvimento gradativo, onde Ele vai colocando em nós porções daquilo que Ele tem para cada um de nós, e vai aos poucos trabalhando nos nossos corações, trabalhando nas nossas vidas, nos curando para curarmos. De nada adianta você não estar curado e querer exercer um ofício e lidar com uma pessoa que está menos curada que você. Será que não é tempo de ouvir a voz do Senhor e esperar que Ele te cure? Por isso que muitas vezes Deus nos senta, por isso que muitas vezes Deus até nos deita, né? Para que você às vezes pare e comece a refletir sobre sua vida. Quantos testemunhos e histórias eu já ouvi de pessoas que tinham uma vida de trabalho de 12, 18 horas, incansável, incessante, não olhava para a própria vida, para a própria saúde, em uma hora o corpo parou, o corpo travou. E a pessoa foi para um leito, foi para uma cama e começou a refletir, e de repente ela precisou tomar uma decisão, iniciar um novo ciclo e mudar toda a sua vida, porque a forma que ela vinha vivendo já não serviria mais para ela viver dali em diante. O Senhor, Ele quer nos ensinar a viver os nossos dias, a nossa jornada aqui, trabalhando da melhor maneira as nossas vidas, porque o resultado, ele diz respeito à eternidade e não à terra. Ele diz respeito ao que vem lá no céu. O que nós estamos fazendo hoje aqui, ele deve refletir aquilo que nós vamos viver lá no céu. E toda essa inquietação, essa angústia, depressão, medo, pânico, insegurança, frustração, ela é reflexo do que o mundo tem vivido. E ele não deve ser reflexo dos filhos de Deus. Não deve ser isso que a gente deve refletir lá fora, muito pelo contrário. Há uma luz em nós, há um Espírito Santo que nós comportamos em nosso interior, que nos direciona,
que nos capacita, que nos ensina, que nos instrui para os próximos passos, de maneira que não nos inquietamos, de maneira que não sentimos, ai meu Deus, agora eu tomei essa decisão, por que que eu fui por esse caminho? Por que que eu fui fazer dessa forma? Mas se eu olhar lá atrás, eu tenho certeza que se minha vida diz respeito ao Senhor, em algum momento eu orei, Senhor, me ajuda nessa decisão, me ensina como eu devo proceder até chegar a uma decisão, me mostra como eu devo caminhar para que eu não me frustre lá na frente e ache que tudo que eu fiz até aqui foi sem valor, foi sem objetivo. O Senhor, o próprio Deus, Ele nos dá um objetivo de vida e um propósito de vida. O Senhor, Ele tem de fato um propósito personalizado para cada um de nós. Não é nada genérico, não é uma produção de fábrica. Ele conhece cada um pela digital, pela íris do olho. Ele vai fazer um reconhecimento aí por qualquer arcada, por qualquer coisa que você contenha que é único seu, é exclusivo seu, assim como o seu propósito em Deus é exclusivo seu. O Senhor te colocou num lugar específico, numa família específica, Ele te deu uma história específica, para que essa história seja o reflexo para o seu propósito. Ele te constrói através da sua história, Ele te constrói através dos momentos difíceis que você tem vivido. É por isso que a vida ela é cíclica, há uma construção de uma jornada, não é nada papum, você tem 5 anos hoje e daqui a pouco está tudo pronto para você aos 30, não, você vai construir a sua jornada e vai discorrer os seus anos aprendendo com dor e alegria, porque é na dor que nós aprendemos, na alegria nós respiramos, e na dor nós aprendemos, e na alegria nós respiramos. Amém? E voltando aqui, o Senhor, Ele tem um recomeço de ciclo, porque eu creio que no novo ciclo, você já não é mais como no ciclo anterior. Você já é uma pessoa mais preparada, você já é uma pessoa forjada, você já é uma pessoa que viveu experiências e que talvez se repitam algumas coisas e você já faça de maneira diferente, porque o Senhor Ele está te municiando para as próximas etapas da sua vida. O início de um novo ciclo te dá a chance de mais uma vez você recomeçar uma história em diversas áreas da sua vida, mas fazê-la talvez de uma maneira diferente, porque a anterior já não serve mais, você já não vive mais no passado, você vive um presente na parte de Deus. E eu gostaria de falar um pouquinho também do tempo dos dias que não são contados por Deus. Vocês sabiam que existem dias que não são contados por Deus na sua vida? Porque eles não foram vividos à luz do Senhor? Eles não foram vividos debaixo da condução do Senhor? E lá na Bíblia, em Gênesis diz, no capítulo 4, Gênesis capítulo 4. E conheceu Caim a sua mulher, e a ela concebeu e deu à luz Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. E aqui tem toda uma genealogia que diz respeito a Caim, né? E aqui, nessa genealogia, no discorrer desses versículos, são mencionadas algumas conquistas de Caim, né? Fala que ele construiu essa cidade, ele nomeou a cidade com o nome do seu filho, ele teve filhos e os filhos tiveram filhos, e eles tiveram uma população naquele lugar, habitaram em tendas, tiveram gado. Mas em Gênesis 5 fala da genealogia de Sete, e fala um pouquinho antes aqui de como foi a história, né? Em Gênesis 5:3 diz: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu
930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. Em Gênesis 4, a palavra do Senhor menciona Caim, mas de uma maneira em que ele não está contando os dias de Caim. Se você observar no texto, vai falar que Caim teve filho, edificou uma cidade, colocou o nome daquela cidade, o nome do seu filho Enoque, mas não conta os dias de Caim, porque os dias de Caim não foram debaixo da condução do Senhor. Diferente de Gênesis 5, quando ele fala que Adão gerou a Sete um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. A Bíblia relata que houve uma renovação aqui da parte do Senhor com Adão, quando concedeu esse filho a ele. E a partir destes dias do nascimento de Sete, os dias começaram novamente a ser contados. E aqui menciona, e foram os dias de Adão que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e gerou filhas, e foram todos os dias que Adão viveu. E aqui fala também sobre quantos anos viveu Sete, com quantos anos ele gerou seus filhos, e por quantos anos ele sobreviveu depois, e os filhos dos seus filhos, e toda essa genealogia é mencionada, em toda essa genealogia foi mencionado os anos de vida, os anos em que eles realizaram alguns feitos, os anos em que tiveram filhos, os anos que viveram. O Senhor, ele estava contabilizando os anos deste povo, porque este povo vivia debaixo da luz do Senhor e da direção de Deus, diferente de como vivia Caim. E o que nós vemos aqui é que o Senhor, ele acompanha os nossos dias, ele conhece os nossos dias, e os dias em que nós estamos debaixo da condução do Senhor são acompanhados, são direcionados, são conduzidos pelo próprio Deus. O Senhor, ele não deixa de olhar para cada um de nós e cuidar de cada um de nós. E o tempo que o Senhor, ele não considera são os anos antes de sermos salvos, os anos antes de conhecermos a Jesus, os anos em que vivíamos no mundo, soltos, desgarrados daquele rebanho que o Senhor tem conduzido. E também são os anos em que nós vivemos fora do propósito que o Senhor tem para nós. Se vivemos fora da presença de Deus, logo estamos fora do propósito de Deus para as nossas vidas. É por isso que, quando eu leio esse versículo em Salmos 90, 12, eu vou ler novamente, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É o Senhor nos ensinando a vivermos os nossos dias de maneira sábia, para que nós possamos desfrutar do nosso propósito de maneira leve. Servir ao Senhor e viver debaixo do propósito do Senhor não pode ser enfadonho, não pode ser cansativo, porque isso diz respeito a uma vida que não é conduzida pelo Senhor. Ele diz que o seu fardo é leve. Se estamos fazendo de uma maneira desgastante, pesada, é porque de alguma forma nós estamos fora daquilo que o Senhor tem para nós. Em algum momento existe uma lacuna que nós não estamos cobrindo com aquilo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes nós iniciamos uma jornada e paramos no meio do caminho, está tão próximo de conseguir conquistar aquilo que você tanto almeja, e você desiste por cansaço, por exaustão, por não conseguir atuar com sabedoria naquilo que o Senhor tem para você. Às vezes as suas relações são tão difíceis, mas será que é o outro que é difícil? Ou será que está em você aquilo que precisa ser mudado, moldado e melhorado? Sempre existe algo em nós para ser aprimorado, sempre existe algo em nós para ser aperfeiçoado. E estamos aqui em constante obra, nós estamos
em obras mesmo. Nós estamos numa reforma constante, permanente, duradoura, porque não há nada em nós que seja nosso de bom, se não for da parte do Senhor. Não há nada em mim, de mim mesma, que seja bom. E o que é bom que sai de mim, só pode ser o próprio Deus fazendo através de mim. Cabe a nós reconhecermos isso, que tudo aquilo que é pensamento cansativo, exaustivo, tudo aquilo que te tira o sono, que te inquieta, que te preocupa, isso vem da carne, de uma carne ansiosa, de uma carne deprimida, que fica lá atrás, vivendo no passado, o que eu não fiz, o que eu não fiz. Avança, sai dessa etapa, sai desse ciclo, sai do choro, sai da mágoa, sai do luto. É necessário, porque você está vivo e é necessário o próximo passo. É para que você caminhe para um próximo passo. Se fosse para outro que já se foi, ele estaria aqui, mas é para você o próximo passo. É para você que o Senhor tem uma nova etapa, um novo ciclo. Não se prenda, não se amarre naquilo que aconteceu um dia, porque um dia me disseram, um dia falaram, um dia me amaldiçoaram, um dia disseram, essa não vai ser nada na vida, aquele é igualzinho o fulano, não vai conseguir nada, não vai sair do lugar. Não se prenda a essas correntes, elas não são suas. Essas correntes foram jogadas em você, mas o dono dela é quem jogou. Ela não foi feita para você, e quem se solta é você. Existe uma forma de adestramento, me lembrei agora, não sei porquê, mas que um elefante, ele fica com uma correntinha presa lá na patinha dele, e ele acha que aquilo está segurando ele. Mas você imagina um elefante, se ele fizer assim, ele solta aquela corrente, só que ele foi adestrado para acreditar que aquilo ali prende ele. Infelizmente, o elefante, ou felizmente, né, para quem está lá, o elefante não tem a iniciativa de dar um chute e se soltar daquela corrente. Mas o que eu tenho a dizer com isso? Existe uma força em você para se soltar dessa corrente. Não existem palavras de maldição, não existem acontecimentos difíceis que te aprisionem lá neles. Foi uma fase, foi um ciclo, e você precisa romper e avançar para o próximo, porque é na dor que nós somos aperfeiçoados. Mar calmo não tem como fazer um bom marinheiro, porque se está tudo zen, se está tudo bem, você não é impelido a tomar nenhuma atitude, você não é impelido a pensar, raciocinar, se esforçar. Mas você precisa fazer uma força para tomar uma nova decisão, uma nova postura, para se posicionar naquilo para o que o Senhor te chamou. Eu tenho certeza que o Senhor compôs cada um aqui com muitos talentos, com muitas habilidades, com muito conhecimento, que é do próprio céu para a sua vida. Mas Ele com certeza não te equipou para que você fique numa cama prostrado ou numa mesmice paralisado. Ele tem te equipado para que você viva algo novo e melhor nele, por Ele e para Ele. O Senhor de fato tem coisas novas para cada um de nós. Não seja prisioneiro de palavras, de situações, de acontecimento, de grupos pelos quais você passou e já não vive mais, mas ainda se sente preso àquela situação. Se sente preso àquilo que te oprimiram, àquilo que te rotularam. Os rótulos que as pessoas põem em você só ficam em você se você permitir. É você que precisa te dar um rótulo que vem do céu para a sua vida, um rótulo que vem do próprio Cristo, o rótulo de filho, o rótulo de filha. Se você é filha do rei, o que te aprisiona naquilo que não é bom? Se o rei, como diz o versículo, meu Deus, agora até fugiu. Agora eu esqueci. Glória a Deus. Mas é sobre isso. Sobre isso que eu gostaria de compartilhar. É algo que eu sempre vejo pessoas estagnarem. Eu vejo pessoas paralisarem, pessoas com
potencial, e eu não estou falando de potencial, nossa, vamos idolatrar fulano, vamos achar que fulano é uma celebridade. Não, é um potencial em Deus que todos nós temos, do nosso jeito, da nossa maneira, com as nossas características. Há um potencial muito grandioso em nós para exercer um ofício que o Senhor chamou para exercermos. E muitas vezes nós paralisamos, porque eu vou fazer só isso? Porque fulano está fazendo aquilo. Muitas vezes preso ao que o outro faz ou deixa de fazer, nós não fazemos aquilo que foi proposto para nós fazermos. E mais uma vez, entra ano, sai ano, vem um novo tempo, vem um novo ano, você faz aniversário, e aí você olha para trás e fala, nossa, há 3 anos atrás eu estava imaginando que eu viveria determinada situação, que eu viveria determinada coisa, ou conquista, ou momento. Mas e aí, o que você fez nesses 3 anos para que ao final deles você tivesse vivendo alguma coisa? O que você fez para que as coisas fossem diferentes? Não dá para esperar que o outro faça para que você viva. É necessário que você faça o que precisa ser feito. Todos os dias, quando eu acordo pela manhã, quando eu penso em colocar o soneca por mais 5 minutos, por mais 5 minutos, por mais 5 minutinhos, eu lembro que, meu Deus, eu preciso levantar e fazer o que precisa ser feito. Acordar na primeira despertada, porque eu sei que se eu não acordo na primeira despertada, eu vou sair correndo, puxando o menino da cama que não quer levantar também, saio fazendo a lancheira no meio do caminho, correndo, deixando na escola. Outro dia, deixei o menino na escola e levei a mochila para o trabalho. Adiantou deixar o menino na escola? Aquela correria, aquela loucura. Aí eu chego e olho para trás do carro, nossa, a mochila da criança, meu Deus. Aí vai lá, manda o bilhete para a professora, dá uma folha e um lápis para esse menino fazer lição aí, que eu trouxe a mochila dele para o trabalho. Que correria, que loucura. É preciso fazer o que precisa ser feito. Acordar no primeiro despertador. Dormir cedo no dia anterior, quando a gente fica com a tela na cara brilhando e fala, eu estou sem sono. Lógico, tem uma luz de não sei quantos watts no seu olho, como é que dá sono? Eu estou sem sono. Quando desliga, faz assim, apaga. Você estava com sono, você tinha sono. É que a tela não deixa você dormir, ela te engana com essa luz. É preciso fazer as coisas no tempo certo, é necessário dormir bem, é necessário cuidar do corpo, da mente, do espírito. Recentemente também passei por um estresse, eu fiquei 3 meses sem fazer atividade física. Aí há 2 semanas atrás, eu achei que eu ia ter um treco de estresse, trabalhando 8 horas sem parar, e-mail, chegam uns 200 e-mails a cada 15 minutos no meu trabalho, e é só problema, não é pedido, é problema. E aí, naquela inquietação, trabalhando, eu estava estafada, eu falei, eu não estou aguentando, enxaqueca, dor de cabeça. Aí eu falei, eu preciso voltar. Se eu não corro, se eu não faço uma força, uma atividade física, eu não suporto a pressão mental. E eu já percebi isso do meu corpo. Então, se eu sei que eu me sinto assim, eu preciso fazer o que precisa ser feito. Eu preciso tirar um tempo para me exercitar. Para mim é necessário. Talvez você esteja anotando coisas que são necessárias para você, que você não tem feito. E muitas vezes você tem vivido mal por não fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito. Então eu voltei para o meu exercício físico e eu tive uma última semana, essa daqui, a semana anterior que eu voltei, do meio da semana passada para essa, já foi totalmente diferente. E eu sabia que eu precisava daquilo, porque faz bem para a mente. Hoje nós somos, como eu disse desde o início, nós somos bombardeados de muita informação, são muitas vozes, é a internet, é o YouTube, são livros, são apostilas, são tantas coisas, a gente estuda, trabalha, ministério, filho, casa, são tantas coisas para serem feitas e a gente sempre querendo fazer o melhor, que é necessário também cuidar do seu físico para que a sua mente suporte. Há uma necessidade nisso e é científico e é importante. Deus nos fez seres triunos, corpo, alma e espírito, para que a gente cuide de cada um desses pilares da melhor maneira possível, para que a gente suporte no dia mau, nos dias difíceis. E o Senhor tem nos convidado para este lugar de sabedoria,
de dias contados à luz do Senhor, para que você tenha dias bons e que no dia mau você consiga superá-lo e avançar e evoluir com o Senhor na condução da sua vida, com o Senhor na direção da sua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé, glória a Deus, para que a gente possa orar.